Não beba mais água pura depois dos 50. Isso pode estar roubando sua energia. Eu sou Adra Rafaela Monteiro e hoje vou mostrar para você como transformar água simples em uma ferramenta poderosa para a circulação, força e vitalidade. Não esqueça de se inscrever, porque essa pequena mudança pode te surpreender. Veja bem, conforme envelhecemos, nosso corpo muda completamente a forma como usa a água. E a maioria das pessoas nunca percebe o quanto essa mudança é importante. Nos seus 20, 30 anos, cada célula do seu corpo funcionava como uma esponja. Você bebia um copo de água e em poucos minutos ela era absorvida, distribuída e usada exatamente onde era necessária. Seus rins, seus vasos sanguíneos, até sua pele, tudo trabalhava em perfeita harmonia. Mas depois dos 50 anos, essa harmonia começa a mudar. O corpo fica menos eficiente em reter a água que recebe. Seu sinal de sede diminui, então você pode nem notar que está levemente desidratado na maior parte do tempo. Os rins, que antes eram filtros perfeitos, começam a eliminar mais líquido do que deveriam, levando embora minerais preciosos e eletrólitos que seu corpo precisa para funcionar direito. Você pode estar bebendo a mesma quantidade de água, mas muito menos dela está realmente sendo usada pelas suas células. E aqui está a parte que a maioria dos homens não percebe. Quando suas células não excedem a hidratação e os minerais que precisam, elas começam a perder flexibilidade. As artérias e capilares, aqueles tubos pequenos que levam sangue por todo o seu corpo, começam a endurecer. Pense nisso, como tentar regar seu jardim com uma mangueira velha e seca. A água ainda passa, mas a mangueira não dobra com facilidade e a pressão cai. É exatamente isso que acontece dentro do seu corpo. Essa flexibilidade reduzida torna mais difícil para o sangue circular livremente e isso não afeta apenas seu coração ou seu cérebro, afeta as áreas do seu corpo que mais dependem de circulação e saúde vascular. Você pode notar suas mãos e pés ficando mais frios, sua energia caindo mais rápido durante o dia ou sua vitalidade pela manhã ficando menos consistente. O problema não é que seu corpo desistiu, é que sua circulação está mais lenta. Água pura, embora refrescante, faz muito pouco para corrigir isso sozinha, sem os minerais que transportam sinais elétricos pelas suas células. Seu corpo não consegue abrir totalmente esses vasos sanguíneos ou levar oxigênio para onde é mais necessário. Então, mesmo que você esteja bebendo 8 copos de água por dia, seus tecidos podem ainda estar com sede. Não por causa de quanto você bebe, mas por causa do que está faltando dentro da água. Na minha experiência como médica especializada em saúde, tenho visto esse padrão muitas e muitas vezes. Homens vêm até mim frustrados, cansados, desconectados, sentindo que seus corpos não respondem como costumavam. E quando olhamos mais fundo, frequentemente descobrimos que não é a idade, é desidratação no nível celular. É a falta dos minerais que mantém tudo funcionando suavemente. Uma vez que você aprende a melhorar sua água com os minerais certos, tudo muda. Sua energia, seu foco e seu fluxo sanguíneo, onde mais importa. Antes de continuarmos, me faça um favor, aperte o botão de curtir e deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Adoro me conectar com homens de todo o Brasil que estão levando sua saúde a sério. O segredo, cavalheiros, está nos minerais. Aqueles pequenos mensageiros elétricos que silenciosamente mantêm seu corpo vivo e funcionando. A maioria das pessoas nunca pensa sobre eles, mas eles controlam quase tudo. Do seu batimento cardíaco à sua força muscular, do seu humor ao seu fluxo sanguíneo. Cada sinal que seu corpo envia, cada pensamento, cada movimento, cada pulso depende de minerais carregando uma carga elétrica que diz às suas células como agir. Sem eles, seu sistema começa a perder comunicação. Seu coração ainda bate, seus músculos ainda se movem, mas não com a mesma precisão ou força. Deixe-me guiá-lo pelos 3 minerais mais importantes para homens acima de 50 anos. O primeiro mineral mais importante para homens acima de 50 é o magnésio. Eu costumo chamá-lo de mineral do relaxamento. E esse nome se encaixa perfeitamente porque o magnésio é o que diz aos seus músculos, seus nervos e até seus vasos sanguíneos que eles podem relaxar.
Quando seu corpo tem magnésio suficiente, suas artérias podem se abrir livremente. Isso significa que o sangue se move suavemente, a pressão fica equilibrada e seu coração não precisa lutar para empurrar sangue através de vasos apertados e rígidos. Para os homens, isso é especialmente importante, porque os mesmos músculos lisos que revestem suas artérias também existem dentro dos tecidos responsáveis por função saudável e confiável. Se esses músculos permanecem tensos ou contraídos, o sangue não pode circular adequadamente e o desempenho fica inconsistente. Mas quando os níveis de magnésio estão saudáveis, esses mesmos músculos relaxam, se expandem e recebem o fluxo sanguíneo naturalmente. Essa é a diferença entre circulação que luta e circulação que próspera. E os benefícios do magnésio não param no fluxo sanguíneo. Ele também é um dos reguladores silenciosos da testosterona, o hormônio que alimenta energia, humor e vitalidade. Quando o magnésio está baixo, seu corpo produz mais hormônios do estresse, como o cortisol, que por sua vez suprimem a testosterona. Mas quando os níveis de magnésio são restaurados, o cortisol cai, a testosterona pode subir e você começa a sentir aquela sensação constante de força e calma voltando. Aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Depois dos 50, seu corpo fica menos eficiente em absorver magnésio apenas através da comida. Os solos onde nossos vegetais crescem hoje estão muito mais empobrecidos do que estavam há décadas, e as dietas modernas simplesmente não contêm o suficiente deste mineral essencial. Então, se você notou que acorda com câimbras, tensão ou se sente inquieto à noite, isso pode não ser estresse ou envelhecimento. Pode ser seu corpo sinalizando que seu tanque de magnésio está ficando baixo. A dica prática é essa: uma dose pequena e consistente de magnésio, seja de alimentos, água rica em minerais ou um suplemento suave, como o glicinato de magnésio ou citrato, pode fazer uma diferença visível em semanas. Seu fluxo sanguíneo parece mais suave, seu corpo se sente mais leve e você dorme mais profundamente. Agora vamos falar do segundo mineral essencial, o sódio, mas não o tipo que você encontra em alimentos processados ou sal de cozinha comum. O que estou falando é uma pequena pitada de sal marinho de alta qualidade ou sal rosa do Himalaia adicionado a um copo de água, especialmente pela manhã. Pode parecer uma pequena mudança, mas para um homem acima de 50, esse hábito simples pode fazer uma diferença dramática em como seu corpo se mantém hidratado ao longo do dia. Aqui está o porquê. Quando você bebe água pura, especialmente em grandes quantidades, seu corpo muitas vezes não consegue retê-la efetivamente. Você pode notar que bebe e depois rapidamente sente vontade de urinar novamente. Isso ocorre porque sem minerais como sódio, a água simplesmente passa pelo seu sistema em vez de entrar e nutrir suas células. Ela hidrata a superfície, mas não as camadas mais profundas onde energia e recuperação realmente acontecem. O sódio funciona como um guardião da hidratação. Ele ajuda seu corpo a absorver e reter água dentro das células onde apoia o equilíbrio elétrico, função nervosa e desempenho muscular. Pense nisso como uma pequena chave que abre a porta para a hidratação. Sem ela, a água que você bebe não pode atravessar adequadamente para as células e seus tecidos permanecem levemente desidratados, mesmo que você beba bastante. Mas aqui está uma distinção importante. A qualidade do sódio importa. O sal de cozinha refinado encontrado em alimentos processados é despojado de quase todos os seus minerais. É apenas um composto químico duro, cloreto de sódio, sem os elementos de equilíbrio que seu corpo precisa. Em contraste, o sal marinho não refinado ou sal do Himalaia contém dezenas de minerais naturais, incluindo magnésio, cálcio e potássio. Juntos, eles criam harmonia em suas células, melhorando não apenas a hidratação, mas também a circulação e a estabilidade da energia. A dica prática é essa: adicione apenas uma pitada pequena, não mais do que cabe na ponta do seu dedo mindinho em um copo grande de água. Você não está adicionando salinidade, você está adicionando vida à água, você está dando a ela estrutura, carga e os minerais que fazem seu corpo realmente reconhecê-la como combustível. Muitos dos meus pacientes me dizem que quando começam esse pequeno ritual matinal,
eles imediatamente notam mudanças sutis. Sua energia parece mais estável, sua mente mais clara e aquela fadiga da tarde que costumavam culpar a idade começa a desaparecer. E finalmente vamos falar sobre o potássio, o parceiro silencioso que trabalha nos bastidores para manter tudo em equilíbrio. A maioria dos homens raramente pensa sobre isso, mas este mineral é absolutamente essencial para a comunicação suave entre seu coração, seus vasos sanguíneos e cada célula do seu corpo. O trabalho principal do potássio é manter o ritmo elétrico, que mantém seu batimento cardíaco estável e sua circulação responsiva. Quando você tem potássio suficiente, suas artérias podem se expandir e contrair facilmente, permitindo que o sangue se mova livremente. Quando você não tem, essas mesmas artérias podem ficar tensas e resistentes, forçando seu coração a trabalhar mais a cada batida. Essa tensão extra pode aparecer como pressão alta, fadiga ou uma sensação geral de que sua energia simplesmente não é o que costumava ser. O potássio também tem uma bela parceria com o sódio. Onde o sódio ajuda seu corpo a reter água e hidratação, o potássio age como contrapeso, garantindo que você não retenha muito fluido ou fique excessivamente tenso. Essa dança delicada entre os dois é o que mantém sua pressão arterial estável e seus tecidos adequadamente nutridos. O desafio é que depois dos 50, muitos homens comem muito menos produtos frescos, a principal fonte natural de potássio, e muito mais alimentos processados que são ricos em sódio. Esse desequilíbrio drena lentamente sua vitalidade. A dica prática é essa: adicione uma pequena mistura de eletrólitos rica em potássio à sua água, especialmente após o exercício ou períodos de suor intenso. Mesmo meia colher de um pó mineral com baixo açúcar ou algumas gotas de um suplemento líquido de potássio podem fazer uma diferença perceptível em como seu corpo se sente e funciona em dias. Muitos homens descrevem se sentir mais leves, mais calmos e mais estáveis. Seu batimento cardíaco parece mais suave, sua circulação mais aberta e sua energia mais uniforme ao longo do dia. Agora, deixe-me explicar algo muito importante sobre como esses três minerais trabalham juntos no seu corpo. Não é apenas sobre ter magnésio, sódio ou potássio isoladamente. É sobre como eles se comunicam entre si, criando uma sinfonia de equilíbrio que mantém cada sistema funcionando perfeitamente. Pense no seu corpo como uma orquestra. O magnésio é como maestro, orientando os músculos quando relaxar e quando contrair. O sódio é como o ritmo constante que mantém tudo em movimento e o potássio é com a harmonia que equilibra tudo, garantindo que nenhuma seção da orquestra toque muito alto ou muito baixo. Quando um desses minerais está faltando, toda a orquestra começa a desafinar. Você pode não notar imediatamente, mas com o tempo pequenas coisas começam a ficar erradas. Você acorda mais cansado, sua concentração diminui mais rápido, suas mãos e pés ficam frios mesmo em dias quentes. E aquela sensação de vitalidade que você tinha aos 40 anos começa a parecer uma memória distante. Mas aqui está a boa notícia. Seu corpo tem uma capacidade incrível de se recuperar quando você dá a ele o que precisa. Não estou falando de mudanças radicais ou dietas impossíveis. Estou falando de pequenos ajustes diários que se acumulam em grandes resultados ao longo do tempo. Deixe-me contar a história de um paciente que atendi há alguns meses. Vou chamá-lo de João, um homem de 58 anos de São Paulo. João veio ao meu consultório se queixando de fadiga constante, falta de energia pela manhã e dificuldade de concentração no trabalho. Ele me disse que sentia como se estivesse envelhecendo mais rápido do que deveria. Quando fiz os exames, descobri que João não tinha nenhuma doença grave, mas seus níveis de magnésio estavam baixos. Ele estava desidratado no nível celular e seu equilíbrio de eletrólitos estava completamente desregulado. Ele bebia água suficiente, mas era água pura, sem nenhum mineral. Comecei um protocolo simples com João. Toda manhã ele começava o dia com um copo grande de água com uma pitada de sal rosa do Himalaia. Durante o dia, ele tomava um suplemento suave de magnésio e depois dos treinos, ele adicionava um pó de eletrôlitos à sua água. Em 2 semanas, João me ligou animado. Ele disse que sua energia havia voltado, sua mente estava mais clara e ele estava dormindo melhor do que havia dormido em anos.
Em um mês, ele me disse que se sentia como se tivesse voltado 10 anos no tempo, não porque ele estava fazendo algo complicado, mas porque ele estava dando ao seu corpo exatamente o que ele precisava. E a história de João não é a única. Tenho visto isso repetidamente com homens acima de 50. Pequenas mudanças na forma como hidratamos nosso corpo podem criar transformações enormes na forma como nos sentimos, pensamos e vivemos. Agora você pode estar se perguntando por ninguém me contou isso antes? Por que meu médico nunca mencionou minerais quando falamos sobre saúde? A verdade é que a medicina moderna muitas vezes se concentra em tratar doenças, não em otimizar saúde. Se seus exames de sangue estão dentro da faixa normal, muitos médicos dirão que está tudo bem. Mas normal não significa ótimo. Normal significa que você não está doente o suficiente para precisar de medicação. Mas e se você pudesse se sentir melhor do que normal? E se você pudesse acordar com energia, manter seu foco o dia todo e sentir aquela vitalidade que você pensou que havia perdido para sempre? É exatamente isso que estou oferecendo a você hoje. Não é uma pílula mágica, não é uma solução rápida. É um entendimento profundo de como seu corpo funciona e como você pode apoiá-lo com as ferramentas mais simples disponíveis, água e minerais. Deixe-me falar agora sobre alguns mitos comuns que ouço sobre hidratação. O primeiro mito é que você precisa beber 8 copos de água por dia, não importa o que. A verdade é que a quantidade de água que você precisa depende do seu peso, seu nível de atividade, o clima onde você vive e até sua idade. Um homem de 70 quilogramas que trabalha em um escritório com ar-condicionado no Rio de Janeiro precisa de menos água do que um homem de 90 quilogramas que trabalha ao ar livre em Brasília durante o verão. O que importa não é apenas quanto você bebe, mas quão bem seu corpo absorve e usa essa água. O segundo mito é que toda água é igual. Muitas pessoas pensam que contanto que estejam bebendo H2O, não importa a fonte, mas isso não é verdade. Água da torneira, água filtrada, água mineral, cada uma tem um perfil diferente de minerais. Algumas águas são praticamente destiladas, sem nenhum mineral. Outras são ricas em cálcio, magnésio e outros elementos essenciais. Se você está bebendo água filtrada ou água de osmose reversa, que remove quase todos os minerais, você está essencialmente bebendo água vazia. Ela hidrata temporariamente, mas não fornece os blocos de construção que suas células precisam para funcionar. É por isso que adicionar uma pitada de sal marinho de alta qualidade pode transformar água vazia em água viva. O terceiro mito é que se você não sente sede, você não precisa de água. Isso é especialmente perigoso para homens acima de 50, porque o sinal de sede diminui com a idade. Você pode estar desidratado sem nem perceber. Seu corpo se adapta ao funcionamento com menos água, mas isso não significa que está funcionando otimamente. Muitos sintomas que atribuímos ao envelhecimento, fadiga, confusão mental, dores nas articulações, pele seca, são, na verdade, sinais de desidratação crônica. Quando você começa a hidratar adequadamente com água mineral, esses sintomas podem começar a desaparecer. Agora vamos falar sobre o timing. Quando você bebe água é quase tão importante quanto o que você adiciona a ela. A manhã é absolutamente crítica. Depois de 6 a 8 horas de sono, seu corpo está naturalmente desidratado. Seus rins trabalharam a noite toda filtrando e limpando seu sangue. Você perdeu água através da respiração e transpiração. Começar o dia com um copo grande de água com sal marinho é como dar um sinal de partida ao seu metabolismo. Você está dizendo ao seu corpo, está tudo bem, temos recursos, podemos começar o dia com força. Esse simples hábito matinal pode definir o tom para todo o seu dia. Durante o dia, beba água consistentemente e não em grandes quantidades de uma vez. Seu corpo absorve água melhor quando você bebe quantidades menores ao longo do tempo. Pense nisso, como regar uma planta. Se você despejar um balde inteiro de água de uma vez, a maior parte escorre. Mas se você regar lentamente e consistentemente, a água penetra profundamente no solo. Depois do exercício é outro momento crítico.
Quando você sua, você não está apenas perdendo água, você está perdendo sódio, potássio, magnésio e outros eletrólitos essenciais. Se você apenas bebe água pura, você está diluindo ainda mais os minerais que restam no seu corpo. É por isso que adicionar eletrólitos após o treino é tão importante. Antes de dormir, muitos homens evitam beber água porque não querem acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Mas um pequeno copo de água morna com uma pitada de magnésio pode ajudá-lo a dormir mais profundamente e acordar mais descansado. O magnésio relaxa seus músculos e acalma seu sistema nervoso, preparando seu corpo para um sono reparador. Então, aqui está seu plano de ação simples e completo. Todo dia pela manhã, logo quando acordar, beba um copo grande de água morna com uma picada pequena de sal marinho de alta qualidade ou sal rosa do Himalaia. Não exagere no sal. Apenas uma pitada pequena, do tamanho da ponta do seu dedo mindinho. Durante o dia, considere adicionar um suplemento de magnésio, como glicinato de magnésio ou citrato de magnésio. Você também pode comer alimentos ricos em magnésio, como espinafre, amêndoas, castanha do Pará, abacate e chocolate amargo. Sim, chocolate amargo é rico em magnésio, então você tem uma desculpa deliciosa para comer um quadradinho todos os dias. Depois dos treinos ou em dias quentes aqui no Brasil, adicione uma mistura de eletrólitos rica em potássio à sua água para restaurar o equilíbrio. Procure por pós de eletrólitos com baixo açúcar ou sem açúcar. Você pode encontrar essas misturas em farmácias ou lojas de suplementos. Algumas gotas de um suplemento líquido também funcionam muito bem. Ao longo do dia, beba água consistentemente. Não espere sentir sede. Mantenha uma garrafa de água sempre por perto no seu carro, na sua mesa, na sua bolsa. Torne a hidratação um hábito, não uma decisão consciente. Quando você começa a adicionar esses minerais à sua rotina diária, algo notável acontece. A água deixa de ser apenas hidratação. Ela se torna combustível, um tipo de poder silencioso que se move por todo o seu sistema. Após apenas 1 ou 2 semanas de consistência, muitos homens começam a notar mudanças sutis, mas inegáveis. Eles acordam se sentindo mais descansados, suas mentes mais claras, seu foco mais afiado. A lentidão pesada da manhã começa a desaparecer. No final da segunda semana, a energia parece mais estável. Não aqueles picos rápidos que desaparecem, mas uma corrente calma e confiável que carrega você durante o dia. E então a mudança que a maioria dos homens nota com satisfação silenciosa. O retorno de um fluxo sanguíneo mais forte e saudável, aquele calor natural e profundo no corpo que lembra você da juventude, da confiança, da vitalidade que nunca realmente deixou você. Estava simplesmente esperando por melhor circulação para despertá-la novamente. Seus músculos respondem melhor, sua pele parece mais viva, suas mãos e pés não ficam mais tão frios e aquelas áreas do seu corpo, que dependem de boa circulação, começam a funcionar com mais confiabilidade. Você sente a diferença não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Há uma confiança que vem de saber que seu corpo está respondendo, que você tem controle, que pequenas ações diárias estão criando resultados reais. E isso é poderoso, especialmente para homens acima de 50, que talvez tenham começado a acreditar que o declínio era inevitável. Mas deixe-me ser claro sobre algo. Isso não é sobre voltar aos seus 20 anos. Isso é sobre ser a melhor versão de você mesmo na idade que você tem agora. É sobre acordar com energia, manter seu foco, sentir seu corpo respondendo quando você precisa dele. É sobreviver com vitalidade, não apenas sobreviver com fadiga. E a beleza disso tudo é que não requer nada complicado. Você não precisa de equipamentos caros, dietas radicais ou regimes de exercício impossíveis. Você precisa de água, uma pitada de sal de qualidade, alguns minerais simples e consistência. É isso. Essas pequenas mudanças repetidas todos os dias constroem resultados poderosos ao longo do tempo. Quando seu sangue flui melhor, tudo na sua vida flui melhor. Sua confiança, seu humor, sua força, até a forma como você começa suas manhãs. Você se sente mais presente, mais conectado ao seu corpo, mais capaz de aproveitar a vida plenamente. Então, cavalheiros, não bebam apenas água pura depois dos 50.
Transformem isso em uma ferramenta diária simples para a vitalidade. Adicionem uma pequena pitada de minerais. Deem ao seu corpo o que ele realmente precisa e vocês começarão a sentir a diferença onde mais importa na sua energia, no seu foco e na sua circulação. Se você achou isso útil, certifique-se de se inscrever para nunca perder minhas dicas de saúde natural. Compartilhe este vídeo com um amigo que poderia usar um impulso de energia e me diga nos comentários o que você adiciona à sua água todas as manhãs. Gostaria muito de saber. Eu sou a doutora Graça Freitas. Lembrando você que depois dos 50 a vitalidade não está perdida. Ela está simplesmente esperando por você para despertá-la. Cuide-se, hidrate-se da forma certa e sinta seu corpo responder com força, energia e vida. Até o próximo vídeo.